do final de semana. Cada segunda-feira era um martírio. E quando eu morava no Brasil era pior ainda, porque quando ia terminando o Fantástico, sábado e no domingo à noite, ficava decretado para mim o fim de 2 dias incríveis. Por outro lado, os meus finais de semana sempre foram muito bons. Porém, por muitos anos da minha vida, eles eram vividos sempre na minha bolha. Porque a maioria dos meus amigos curtiam balada, bebida alcoólica, dormir tarde, e isso nunca foi a minha vibe. E grande parte dos meus amigos viviam o final de semana assim, né? Principalmente quando eles eram mais jovens. Então, na segunda-feira eles estavam exaustos e saindo de uma ressaca. E eu não gostava daquela dinâmica, sabe? Parecia incoerente para mim passar 5 dias esperando por 2 dias em que praticamente você ia passar ou anestesiado ou dormindo. Então, como eu escolhia outras atividades para mim no final de semana, eu pagava o preço de viver essas boas sensações com pouquíssima gente que se identificava com o que eu fazia. E justamente por isso, talvez eu tivesse uma maior implicância com a semana, sabe? Porque já era tão raro encontrar pessoas que faziam as mesmas coisas que eu e se divertiam com aquilo, que parece que ia demorar muitos dias para viver tudo aquilo de novo. E aí, aos 35 anos, eu simplesmente fiquei de saco cheio dessa dinâmica. E comecei a pensar que é justamente a espera pelo fim de semana que faz as pessoas não terem uma vida melhor, que faz elas não terem mais alegria em suas rotinas, realização pessoal, menos estresse e mais saúde. Porque se a gente parar para pensar, 2 dias não são suficientes para manter o nosso humor lá em cima e a nossa qualidade de vida. Foi aí que eu comecei a buscar maneiras de mudar a minha percepção sobre a semana, sabe? E o que eu poderia fazer. Na época, isso há 5 anos atrás, eu comecei a ler ainda mais sobre desenvolvimento pessoal e eu comecei a querer saber como era a vida de pessoas que alcançaram o sucesso que eu admirava. O que elas faziam na semana além de trabalhar? Porque embora eu ame o meu trabalho, eu nunca gostei da ideia de só viver para ele. Mas naquela época eu não tinha ninguém perto de mim que tivesse uma semana que não fosse apenas de obrigações. E entre tantos livros, como por exemplo O Milagre da Manhã, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida e vários outros, eu me deparei com a rotina de várias personalidades que alcançaram o sucesso e que tinham uma semana muito agradável. Grandes nomes como Steve Jobs, Bill Gates só conseguiram ter uma semana mais leve e de realização pessoal quando a primeira tarefa do dia era cuidar deles e não sentar de frente para um computador. Todas essas pessoas e outras, inclusive, que eu li e pesquisei, elas tinham algo em comum. Elas tinham uma rotina matinal que incluía meditação, exercício, ouvir música, fazer algo muito agradável antes de começar a trabalhar. Basicamente, alimentar a sua alma para que no final do dia você não tenha a sensação de que você só trabalha e, portanto, porque você só trabalha, você espera ansiosamente pelo final de semana. É evitar essa sensação de esperar para viver e viver todos os dias. E aí, naquela época, eu comecei a testar essa rotina. Tem até vídeo aqui no canal. Eu levantava às 5:30 da manhã. Não vou negar que no começo foi difícil, mas depois que eu criei o hábito ficou leve. Acordo, tomo meio litro de água ainda em jejum, que é para despertar, mas também hidratar o meu corpo, que ficou, sem hidratação durante todas as horas de sono. Depois eu tenho o hábito, de ler a Bíblia, de fazer uma oração. Tem pessoas que aproveitam esse momento para fazer uma meditação. Depois eu faço exercício e aí no tempo que sobra antes de trabalhar, eu leio algum livro ou faço alguma coisa que me interessa, que me ajude no meu crescimento, enfim. Escuto música e logo em seguida tomo aquele banho delicioso, me arrumo e começo a trabalhar. E olha, eu digo pra vocês, a minha qualidade de vida foi pra 1000%. Eu continuo amando o final de semana, obviamente, mas eu não preciso esperar por ele pra viver. Essa sensação acabou, sabe? Minha semana é cansativa, eu continuo tendo tarefas que eu não gosto, mas que eu preciso fazer, coisas que me dão dor de cabeça, que me irritam, que parte de trabalhar, né, gente? Mas a energia que eu tenho logo cedo aumenta muito a minha produtividade. Mas a sensação mais gostosa que eu tenho dessa experiência é que me colocar como prioridade no meu dia faz com que eu não sabote os meus planos pessoais, faz com que não chegue no final do dia e eu fale assim, ai, tô muito cansada, eu não vou fazer exercício, ai, não vou comer essa comida saudável, não vou fazer tal coisa. Eu já cuidei de mim antes do dia começar.
É igual aquela pessoa que faz investimentos financeiros, onde antes de pagar boletos, ela se paga a si mesma. Ela vai lá e faz aquele investimento, faz o dinheiro trabalhar por ela. É a mesma sensação quando a primeira hora do seu dia é para você. Então, no fundo, eu meio que controlo a minha semana, né? Eu dito como ela vai ser, ao invés de permitir que 2 dias da semana ditem o meu humor pelo resto dos dias que ainda vão acontecer. A gente passa muito tempo da vida repetindo padrões sem questionar se eles fazem sentido, né? Sem ver se não tem formas diferentes de viver a própria vida. A gente pega o modelo, copia e, enfim, muitas vezes ele nem faz sentido. Eu tenho aprendido que a semana não precisa ser um calvário. Porque é a semana que viabiliza os seus sonhos, que te coloca em movimento. Além disso, é a forma que você vive a sua semana que determina a sua longevidade. É o que você coloca ou deixa de colocar na sua semana que dita o quanto de estresse ou de alegria você tem. Então, para que viver apenas 2 dias bons se você pode ter 7 dias felizes?